Meus irmãos, nós vamos à palavra de Deus e eu quero mais uma vez pedir aos irmãos toda a atenção na palavra. Eu tenho me debruçado sobre a palavra para tentar trazer de maneira responsável a palavra de Deus, de maneira que a gente aprende. Às vezes eu falo muito mastigado, você não tem trabalho nenhum, né? Nem precisa pensar, mas é bom que pense, é bom que pense, porque quando nós pensamos, nós questionamos, nós aprendemos. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre um outro evangelho. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Se você não leu a Bíblia essa semana, nós vamos tirar o atraso. Vamos ler todos os versículos que você não leu essa semana. Esse capítulo é a continuação da história de um homem. Mas é importante que nós leiamos, e eu vou tentar aqui explicar e recapitular aquilo que a gente precisa para entender essa história. Mas a palavra de Deus diz assim: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Senhor, ou que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe,
e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todos os povos. Só até aí, essa é uma história interessante, acho que dá para entender. Mas o rei de Judá, que era um homem bom, Josafá, desce até Israel, e na sua estadia ali com o rei de Israel, o rei de Israel fala assim: olha, nós temos ainda uma parte da terra para tomar, e talvez sozinho eu não consiga. Eu vou dar uma enfeitada para os irmãos entenderem. Talvez sozinho eu não consiga vencer. Você se junta, o seu exército pode se juntar com o meu, a gente vai lá e derrota eles. O rei de Judá falou: tá certo, eu ajunto sim. O meu exército será o teu exército e o meu povo será o seu povo. Vamos lá e vamos ganhar essa guerra. Mas não tem aí um profeta do Senhor que possa nos dar uma palavra? Não tem aí a palavra do Senhor que possa nos ajudar? Ele falou: tem. E aí mandou chamar todos os profetas da terra, e a Bíblia diz que vieram quase 400 profetas. E esses 400 profetas vieram e começaram a profetizar: vai, rei, pode ir, que Deus tem entregado aquele povo na sua mão. E aí, depois de todo aquele monte de profecia, ainda o rei de Judá falou assim: não tem mais nenhum homem de Deus que possa nos dar uma palavra aqui? Ele falou: tem um sim. O nome dele é Micaías. Eu odeio ele. Por quê? Porque ele nunca profetiza bem a meu favor, ele sempre profetiza mal. Esse sujeito parece que ele nunca tem uma palavra boa para falar, é sempre ruim. E aí ele disse assim: não fala assim dele, chama ele lá. E aí o rei, a história aqui não diz, mas eu acredito que o rei chamou um dos seus servos e falou assim: ó, vai lá, fala com ele, mas dá as regras para ele. Você fala para esse cara se comportar na frente do rei de Judá aqui. Não é para ele vir aqui e falar besteira, não. E vai lá o servo do rei de Israel, que era Acabe. O rei de Israel era Acabe nessa época. Ele vai lá, encontra Micaías e fala: Micaías, você precisa vir comigo para profetizar para o rei de Israel. Ele falou: eu vou. Só que tem o seguinte:
Eu estou aqui com um relatório aqui de quase 400 profetas que profetizaram só coisa boa. Você chega lá, você não vai falar coisa ruim, você vai ter que confirmar essa palavra aqui. Micaías falou assim, peraí. Assim como vive o Senhor, eu só vou falar o que Deus me mandar falar. Ele falou assim, toma lá cuidado, rapaz. Ele falou, vamos lá, vamos embora lá. E chega Micaías e está aquele monte de profeta profetizando. E aí eles falam, e aí Micaías, o que você tem do Senhor para dizer para nós? Ele fala assim, olha, pode ir em paz que Deus vai te dar a terra. Só que o rei sentiu que ele estava sendo um pouco irônico. Né? Aqui a gente não sabe o que é ironia, mas acho que ele foi um pouco irônico. E o rei falou assim, ô Micaías, até quando você vai ficar mentindo para mim? Fala logo a verdade, rapaz. Quer ouvir a verdade, rei? Eu vi Israel todo disperso como um povo que não tem pastor. O que é? E tem mais. E aí ele vira para o rei de Judá e fala assim, tá vendo? Não te falei que ele só profetiza mal contra mim? Ele falou, e tem mais ainda. Eu vi uma reunião no céu. É verdade? Eu vi uma reunião no céu. E essa reunião estava Deus e todo o seu exército, da direita e da esquerda. E ele disse assim, quem é que vai induzir o rei Acabe a acreditar naqueles profetas? Ou a ir contra esse povo? E diz que ninguém se apresentou, mas diz que um espírito se apresentou diante de Deus. E falou assim, Deus, eu vou. A Bíblia não deixa claro aqui, irmão, se era um espírito das trevas, mas eu acredito que era. Assim como Satanás se apresentou diante de Deus para acusar Jó, assim eu acredito que espíritos entram, porque os filhos de Deus entram na presença dele. E a Bíblia diz que esse espírito se apresentou e falou assim, eu faço esse servicinho sujo. E Deus falou, como que você vai fazer isso? Ele falou, eu vou entrar na boca de todos aqueles profetas e vou profetizar a favor de Acabe. Ele falou assim, então vai e você vai prevalecer. Essa história aqui, ela é tão estranha, mas ao mesmo tempo faz tanto sentido nos dias de hoje. Mas aí, a Bíblia diz que os profetas então profetizam. E porque só Micaías falou contra o rei, diz que o servo do rei se aproximou, deu um soco na cara do profeta. O profeta ficou sem ação. E o rei falou assim, leva ele de volta para a cidade dele e fala para o xerife pôr ele na cadeia. Fala para o xerife lá, para o chefe de polícia, pôr ele na cadeia, até que eu volte em paz, e fala para dar pão de miséria e água de angústia para ele. Sabe o que é isso? Um pouquinho, deixa ele passar fome. Ele é profeta de Deus, ele vai jejuar forçado. Deixa ele ficar lá, às traças, até que eu volte em paz. Micaías falou, peraí, rei, se tu voltares em paz, Deus não falou através da minha boca. Olha a coragem do homem de Deus. Bom, eu lendo esta passagem essa semana, me veio uma palavra na cabeça. Porque se você abrir sua Bíblia lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Paulo faz uma introdução, faz ali vamos abrir lá, Paulo faz ali uma saudação muito bonita. Gálatas está depois de Coríntios, de 2 Coríntios. Faz uma saudação bonita aos Gálatas. E olha aqui, no versículo 6 ele começa assim, olha, eu me espanto muito, eu me maravilho muito, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, para outro evangelho. Para outro evangelho. Olha só, presta atenção nisso aqui. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ele falando dele, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema. Essa palavra traduz-se maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Significa que tem outro evangelho. Significa que tem outro Jesus, outro Deus anunciando coisas aí. Eu resolvi pregar essa mensagem, irmãos, porque existe uma tendência com a mídia, com a globalização, existe uma tendência a haver uma pressão sobre a vida daqueles que pregam o evangelho com responsabilidade, sobre a vida daqueles que pregam o evangelho de verdade, da verdade e de verdade. Uma pressão das pessoas, uma pressão da situação a fazer-nos mudar. Um evangelho que vem de bênção, que vem de cura, que vem de milagre, que vem de prosperidade, que vem de coisas, que transformou a igreja num mercado, ele não tem compromisso com a palavra. Agora, aqueles que pregam a verdade é pressionado pela massa, é pressionado por muitos a deixar de pregar o evangelho genuíno e pregar um outro evangelho. É evidente que o outro evangelho, o outro Deus, o outro Jesus pregado por aí, ele é a maioridade agora. Ele é majoritário agora. As igrejas vão se dobrando a esse evangelho, pastores e pregadores vão se dobrando a esse evangelho, o evangelho que te vende as coisas, que te empurra as coisas em nome da fé, em nome da graça, em nome de uma falsa prosperidade. O evangelho midiático que se mostra na televisão, onde é entrevistado o sujeito que deixou a droga, o sujeito que deixou o homossexualismo, o sujeito que deixou isso, que deixou aquilo, o sujeito que teve a sua vida transformada, que foi curado, mas aquele que não teve a vida transformada, aquele que não foi curado, aquele que não recebeu a bênção, a prosperidade, isso eles não mostram, porque televisão você edita, você mostra o que você quer. E aí nós sofremos essa pressão, não só nós, os pastores, mas a igreja sofre essa pressão. Por que é que na nossa igreja não acontece tanto? Por que é que nós não vemos as coisas? Por que é que a gente não vê as coisas acontecerem? Por que é que as coisas, eu falei aqui quarta-feira sobre, e acho que eu já até citei aqui, que no livro de Apocalipse, nos primeiros versículos, pelo menos 13 vezes o Senhor nos fala: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se fosse hoje em dia, você ia falar assim: pastor, para de falar isso que isso enche o saco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Quem tem espírito, ouça o que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Pô, você já falou 10 vezes? Não, falei 13. É o que Jesus falou, 13 vezes. E aí, Paulo fala que o evangelho, ou que a fé vem pelo ouvir. E ouvir palavra de Deus. Então, para aí. O evangelho vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que Deus, que Jesus falou tanto desse quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele sabia que no tempo do fim, a igreja, o seu povo, seria acometido por um mal, por uma doença, por algo que os tiraria, os privaria da capacidade de ouvir. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo em vários níveis. Filhos não ouvem mais os pais. Esposo não ouve mais esposa. Esposa não ouve mais esposo. Irmão não tem mais acordo com o irmão. Crente ou membros não ouvem mais o pastor. Pastor não ouve mais os membros. E assim se tornou, o ouvido, a orelha se tornou só um enfeite para nós. Quase que pode ser tirado daqui. Porque nós não ouvimos mais.
Nós perdemos a capacidade de ouvir. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: olha, nos últimos dias vai haver um tipo de gente que não suportará mais a sã doutrina. Vai acontecer que vai existir um tipo de crente que não vai conseguir mais ouvir a sã doutrina. E esse tipo de crente vai ajuntar para si doutores que falem aquilo que eles querem ouvir. Acho que vocês entenderam agora o que aconteceu lá em 1 Reis 22. Eu vou te dar um pouquinho do passado dos capítulos 20, 17, 18, 19, 20, 21, para você entender, de 1 Reis. Capítulo 17 é o capítulo em que Elias surge, se eu não estou enganado. Elias surge do nada, o tisbita, andava de roupa de pele de camelo ou pelo de camelo e comia gafanhoto. Era um cara esquisito. Apareceu do nada e falou contra Acabe, o rei de Israel. E disse: Acabe, por causa de toda essa bagunça que está aqui, por causa da sua idolatria, por causa de tudo que está acontecendo, olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho nessa terra, enquanto eu não falar. Aí vem a palavra de Deus para Elias, fala: Elias, desaparece porque o negócio vai ficar feio para você. Elias some e vai para o ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite ele é sustentado por água do ribeiro e por corvos. Aqueles bichos pretos que você vê voando aí direto, que come minhoca no campo aí. Corvos que são carnívoros, que são... como que é a classe do bicho que come... Como que é? Urubu está na mesma classe, mas eles são os scavengers. Qual? Sim, são os scavengers, que eu esqueci o termo agora, em português. Carniceiros. Eles são os lixeiros, só come carniça, come carne, Mas o corvo, ele vinha trazer carne para o homem de Deus, para o profeta. Dali, um tempo, o ribeiro se seca, Elias vai para o lugar onde Deus manda, e lá onde Deus manda ele ir, em Serepta ou Sarepta, de acordo com a sua tradução, ele é sustentado por uma viúva que disse: olha, eu não tenho aqui comida, eu vou comer essa porçãozinha aqui e meu filho e eu vamos morrer. Elias falou assim: olha, se você ouvir a minha palavra, assim diz o Senhor, a farinha não se acabará e nem o azeite se secará. E assim eles viveram até que veio a chuva de novo. A Bíblia diz que houve farinha, a farinha não acabou da panela, não acabou o óleo da botija. Dali Elias se apresenta, tem uma batalha espiritual com 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 profetas de uma outra deusa que eles adoravam. A Bíblia diz que a prova de Deus é que veio fogo do céu, queimou o altar, lambeu toda a água que tinha lá, todo mundo conhece essa palavra. Elias junta o povo, pega os profetas, mata a espada, porque era uma ordem dada em Deuteronômio para todo aquele que adorasse outro Deus. E Elias tem que sumir de novo, porque Jezabel falou: vai morrer. Elias vai... Tem toda uma história por trás disso, mas aí tem um ponto que Elias volta e ele se apresenta novamente. O rei manda um exército de 50 e ali morre o capitão com seus 50, depois vem mais 50, morre, assim por diante. Vem se prostra diante dele e fala: Elias, estou aqui, humilde. Ele fala: tá bom, vai lá e fala para o rei correr que vai vir chuva. Chama o servo dele e fala assim: vai lá e me fala o que você está vendo no horizonte. Não estou vendo nada. Vai lá de novo e olha, estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então avisa o rei para correr, porque ele vai ser molhado pela chuva. E aí, o rei corre e vem uma tempestade, uma chuva forte. Essa história é linda. Depois você lê lá, 1 Reis 17 em diante.
Mas nós vamos encontrar aqui nos próximos capítulos, no capítulo 21, uma história interessante. Nessa história, Elias está um pouco afastado. O rei tinha um vizinho do seu palácio, chamado Nabote. E Nabote tinha uma vinha muito bonita. Aqui ninguém sabe o que é vinha, né? Os portugueses não sabem o que é vinha. Tinha uma vinha muito bonita. E o rei, passando em frente da casa dele, chamou o Nabote. Falou: Nabote, rapaz, eu gostei da sua vinha. Você não quer me vender essa sua terra aí, não? E eu tomo conta disso aí, vou fazer um jardim aqui, meu palácio vai ficar mais bonito ainda. Nabote falou assim: viva o Senhor, eu não posso. Assim como vive o Senhor, eu não posso vender. Por que não? Porque isso aqui é herança. E a lei dizia que herança não podia ser vendida. Era uma lei que dava, que era instituída para que ninguém fosse pobre, irmãos. Todo mundo tinha terra. Se fosse herança dos seus pais, você não podia vender. Existiam terras livres em que eles comercializavam, mas herança não podia ser vendida, para que todo mundo tivesse onde plantar e viver. Nabote falou: não, isso aqui é só o que eu tenho, é herança dos meus pais, eu não posso vender. Acabe saiu dali entristecido. Acabe entrou no palácio com aquela cara. Jezabel, que era sua esposa, filha de povo estranho, adorava deuses estranhos, falou assim: o que foi, rapaz? Ela, na verdade, vestia as calças do reino, porque no casal ela que mandava. O que foi, rapaz? O que você está com essa cara? Ah, estou chateado, fui pedir para comprar aí a vinha de Nabote, ele não quis vender. O quê? Rapaz, você é o rei. O que você mandar tem que estar mandado. Era a ideia de que reis e governadores e presidentes podem estar acima da lei. Não podem. Lei é para todos. E aí ela fala assim: eu vou resolver esse negócio para você, fica tranquilo. Vou, pode deixar. Ela foi e escreveu cartas no nome dele para os anciãos de Israel e disse assim: olha, eu tenho testemunhas que viram Nabote amaldiçoando o rei e a Deus. O pecado para pessoas que falavam contra o Deus de Israel, no próprio Israel, era apedrejamento. Ela pagou 2 testemunhas, os anciões chamaram todo mundo e apedrejaram Nabote, inocente. Acabe, rei de Israel, conhecedor da lei, ao invés dele ir lá e falar assim: não faz isso não, mulher, você é louca. Ele vai e toma possessão da terra. Quando ele assumiu a terra, que ele começou ali, nossa, que coisa bonita, agora é minha, Elias aparece. Olha só o homem de Deus aparecendo. Acabe, eu tenho um negócio para falar para você, Acabe. Fala, Elias. O negócio ficou feio para o seu lado. O reino te será tirado, e o seu sangue será lambido por cães. O quê? E mais, a sua esposa não é só o sangue, ela será comida, devorada por cães, junto a Jezreel. Essa história aqui, a gente demoraria aqui alguns dias para colocar tudo isso aqui em ordem, para vocês verem como Deus é fiel. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Pulamos para o capítulo 22. Houve paz em Israel durante 3 anos. No 3º ano, Acabe resolve de atacar os sírios. Porque o rei de Judá desceu para conversar com ele e ele pegou essa ajuda. Aí a gente vê essa história do profeta Micaías e de quase 400 profetas que profetizaram a favor do rei. A questão aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo diz que, não foi só o apóstolo Paulo, João também falou, diz que nós somos engodados, atraídos, enganados pelas nossas próprias concupiscências. O que
você quer? Dinheiro? Eu vou te atrair pelo dinheiro. O que você quer? Mulher? Eu vou te atrair. O que você quer? Homem? Eu vou te atrair pelo homem. O que você quer? Milagre? Eu vou te atrair por milagre. O que você quer? Profecia? Eu vou te atrair por profecia. O que você quer? Prosperidade? Eu vou te atrair por prosperidade. Isso é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia, ela nos dá instruções claras do que nós temos que fazer. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele está dizendo assim, olha, outro evangelho vai surgir. Aliás, vocês já têm sido testemunhas de outro evangelho, ele está falando. Agora vai depender de vocês. Paulo está querendo dizer, em outras palavras aqui, irmãos, lendo entre as linhas, afine o seu ouvido. O ouvido expressamente diz à igreja, ele está dizendo, ou o Espírito diz expressamente à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você precisa entender. Você precisa pesquisar, você precisa se debruçar diante das Escrituras, porque se você não souber o Evangelho, você não vai saber se defender do falso Evangelho. Vai haver outro Evangelho, vai haver outro tipo de pregação. Que pregação, Paulo? Olha, haverá tempos em que eles não suportarão a sã doutrina, aquilo que é Bíblia, aquilo que ensina a prática de vida, aquilo que te faz sair daqui domingo ao meio-dia e meia, 1h, e caminhar na palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus. Precisa ser internalizado de tal forma que quando vier algum outro tipo de evangelho você não aceite. Existe um evangelho sendo pregado que faz de tudo pelas pessoas, fala de tudo que eles querem ouvir, mas é muito poder. Eu falei aqui na quarta-feira, liberação de poder. É um evangelho da comunidade. Por que da comunidade? É o evangelho do ajuntamento. Aqui dentro, quando a gente se ajunta, é poder, irmão. Aqui, olha, aqui o bicho pega. Aqui é sapato de fogo, é canela de fogo, aleluia. E é aquele negócio louco. Sai lá fora, um bando de crentes safados, e não estou falando de vocês, mas pessoas que não são trabalhados no caráter, pessoas que têm um caráter dúbio, que têm uma vida dupla, identidade dupla, não vivem o evangelho verdadeiro, mas aqui dentro é fogo, lá fora não vivem o evangelho de Deus. Eu falei quarta-feira aqui, se o meu Jesus, se o meu Deus é Deus na minha vida só quarta e domingo, eu não quero esse Deus. Eu necessito de um Deus 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus tem que ser na nossa vida todos os dias. O evangelho tem que fazer diferença aqui e lá fora. Parece que essa mensagem é repetida, né? Eu estou que nem Micaías, ele só fala contra. Ainda existem aqueles que não se dobraram para Baal e nem para o rei. Ainda existem homens comprometidos com a palavra. Ainda existem pessoas que não pregam o que você quer ouvir. Talvez você entrou aqui hoje falando, Senhor, eu preciso de uma palavra de vitória. Essa é a palavra de vitória. Paulo diz que a fé vence o mundo, e a fé vem pelo ouvir. Esse outro evangelho não vem mais pelo ouvir, vem por ver. Ah, pastor, eu quero ver. Eu tenho que ver, pastor, olha, é o evangelho de Tomé. Eu tenho que ver o milagre, eu tenho que ver acontecer, eu tenho que ver isso. Que se você não vê, então você precisa ir para outro lugar. Porque existem milhares de lugares que oferecem uma visão tão agradável para você. Você vai vendo milagres daqui até o inferno, mas a sua vida, o seu caráter não é transformado. O seu caráter não é mudado, porque não importa como você é lá fora, desde que aqui dentro você seja um poder, fogo puro. A gente tem visto tanta barbaridade. Eu mostrei para minha esposa essa semana um vídeo, quem viu aqui, o sujeito falando um balde assim de vidro, de acrílico, cheio de óleo. O cara tira uma Bíblia de dentro daquele óleo
e começa a espremer em outro balde de acrílico, um tamborzão de acrílico, espremendo aquela Bíblia e tirando e falando assim: esse aqui é o óleo santo da unção. Todas as 8.000 promessas que tem aqui na palavra estão indo para dentro desse óleo. E quando você receber esse óleo, você vai levar para sua casa, vai ungir sua casa, seu trabalho, a prosperidade, a promessa de Deus vai estar na sua vida. E faz fila para comprar esse óleo. Não é de graça, irmão. Não vai lá sem dinheiro que você não pega. Não é de graça. Só que o povo se amontoa para ouvir esse tipo de evangelho. Eu vi esses dias, a qualquer hora eu vou trazer aqui uns 3, 4 vídeos só para a gente dar risada. Porque a mulher teve coragem de colocar uma piscina dessas de plástico, assim. E ela pregando sobre os 7 mergulhos de Naamã, ela saiu correndo do púlpito e mergulhou lá, quase se mata dentro da piscina. E depois ficou aquela igreja toda dançando e parecia mais um centro de macumba do que uma igreja. Que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse? Onde é que nós vamos parar? Os verdadeiros profetas são esbofeteados, lançados na cadeia, mas eles ainda são homens para dizer: se não foi o Senhor que falou comigo, você volta em paz. Mas se foi Deus que falou através da minha boca, você não volta em paz. Irmãos, a igreja precisa urgentemente de homens e mulheres que realmente se postem e se coloquem numa posição firme a favor do verdadeiro evangelho. Amém. Gálatas, vai ter outro evangelho, vamos pregar sobre outro Deus. Aí eu volto um pouquinho lá. Para o 1 Reis 22. Reunião no céu. Os guerreiros, os anjos de Deus em volta dele, mas e aí, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer isso? Aí a Bíblia diz que um espírito apareceu. Eu quero deixar isso bem claro, irmãos, para ninguém falar aqui que Deus induziu ou mandou um anjo vir mentir. Porque existe distorção da palavra. Olha bem essa palavra aqui. Olha bem essa palavra no 22. No versículo 20, e disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com o quê? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Não eram os profetas do Senhor, eram os profetas que o rei Acabe consultava. Tem que ficar bem claro aqui que esses não são os profetas do Senhor. Josafá, ele tinha um discernimento tão forte que quando aqueles quase 400 profetas profetizaram a favor, ele disse assim: não tem só mais um profeta do Senhor que nos traga uma palavra vinda do Senhor? Ele viu que o negócio estava comprado. Ele viu que o negócio estava... Lembra aqui que eu falei do sujeito que falou para mim aqui: olha, pastor, você estava numa reunião cheio de homem, mas Deus revelou para mim que só o Senhor era salvo. Falei: sai, Satanás. Irmãos, nós não precisamos disso. Eu li essa semana uma frase do pastor Augustus Nicodemos, um pastor, um homem de Deus. Falou assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus falando alto com você? Leia em voz alta. A gente está se deixando levar por coisas que nós não deveríamos. E aí você vê a diferença. Por que tinha 400 profetas profetizando coisa boa e um só falando a verdade? Será que isso aqui foi no passado? Hoje não acontece isso, né? Hoje não tem essas coisas. As igrejas tudo prega contra o pecado, prega sobre arrependimento, prega que você tem que viver uma vida santa. É triste. Eu estou perdendo o pique já porque eu estou com a barriga costurada. Mas deixa eu falar para você. Não se deixe dobrar por outro evangelho.
Ainda existem profetas do Senhor. Eu sempre falei para os irmãos aqui, nós não somos a melhor igreja. Eu não sou a melhor pessoa. Mas debaixo da graça de Deus, eu falei quarta-feira que Deus me fez, além de homem de Deus, Ele me fez homem. Com todas as minhas falhas. Eu não me submeto a populismo. Eu não me submeto a cara feia. Eu não me submeto a pessoa que chega assim, pastor, por que o senhor não prega isso? Por que o senhor não prega mais sobre vitória? Por que o senhor não prega mais? Esquece um pouco o dízimo, prega mais sobre isso. Irmãos, eu vou pregar o que a palavra de Deus diz. Eu não me dobro para o rei Acabe. Eu não me dobro para poderes. Ainda que eu seja esbofeteado e lançado na prisão, eu vou pregar o Evangelho de Cristo. Enquanto eu for pastor nesta igreja, no português pelo menos, o outro Evangelho, o outro Jesus, o outro Deus não entra aqui. Nós vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo. Ainda que tenha 2 pessoas aqui para me ouvir, eu, minha esposa e meus filhos, eu vou pregar o Evangelho de Cristo. Porque eu tenho muito mais a perder agradando a você do que agradando Ele. Eu tenho muito mais a perder agradando o meu próprio eu. A igreja está lotada, eu sou bom. Do que agradando a Deus. O Senhor nos chamou para a sua glória. O Senhor nos chamou para a sua honra. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos embaixadores, para que nós falássemos daquilo que Ele quer que nós falemos. Agora vamos para o resultado dessa história aqui, porque eu acho importante a gente saber. Quando você continua lendo essa história, eles vão para a guerra, porque afinal de contas aquele profeta era um palhaço, né? Falar contra o rei, um idiota falar contra o rei. 400 está falando a favor, só um contra, quem que você vai ouvir? Os 400. Então vamos para a guerra. Acabe ele sabia quem era Micaías. Depois você lê a história certinho na sua casa, 1 Reis 22 até o fim. Ele sabia quem era Micaías. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vai que esse negócio está errado mesmo, eu vou trocar de roupa. Eu não vou com a minha veste real. Eu vou tirar o terno, vou tirar a gravata, vou colocar uma roupinha bem simplesinha e vou para o meio do povo, no meio dos soldados. Ninguém vai me reconhecer. E aí, o rei inimigo manda o exército perseguir o rei. Quando o exército chega e não vê o rei naquele pelotão, o rei do exército inimigo fala, deixa eles irem embora. O rei não está aí, eu quero matar o rei. O rei não está aí, deixa eles irem embora. Acabe estava lá no meio, disfarçado. A Bíblia diz que, sem nenhuma intenção, um arqueiro brincando, tirando onda, entesa o seu arco e lança a flecha. A flecha vem no meio do exército, no meio da armadura do rei, entra nele. Disfarçado no meio do povo. Diz que o rei cai no seu carro e fala assim para o piloto do carro, fala, tira-me daqui que eu estou gravemente ferido. O piloto, ou o motorista dos cavalos lá, leva ele até um determinado lugar. Olha aqui onde ele vai. Versículos 36 diz assim, versículo 36. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei e o levaram a Samaria. Não, vamos voltar um pouquinho antes, deixa eu ver se é aqui. Não, tá certo. E morreu o rei e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor tinha dito, que o Senhor tinha dito. Eles enterraram o rei e levaram o carro dele para lavar no tanque. Quando o carro chegou todo sujo de sangue lá, os cães lamberam o sangue do rei, conforme Elias tinha falado para ele lá atrás, para cumprir a palavra. Outro dia eu prego aqui sobre Jezabel, o que aconteceu com ela. Mas o interessante, irmãos, é que a palavra de Deus não cai por terra.
É um profeta só. Mas se foi Deus quem falou, a palavra é de Deus. Pode 1 milhão falar contra. A palavra é de Deus e a palavra de Deus não volta para si vazia. Irmãos, não se deixe levar por causa de número. Não se deixe levar por causa de populismo. Esse pastor é popular. Ontem eu estava passando no Sans, numa das prateleiras do Sans, tinha lá um livro, The Power of I Am, de um pastor bem conhecido aí. O poder do eu sou. Só que não é de Deus não, é do eu. O poder do eu. É um pastor que está na televisão, prega umas mensagens lindas, te enche a alma, né? Você fica cheio de si, mas vazio de Deus. Não se deixe enganar por esse evangelho. Existe uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra é o que manda e comanda na nossa vida. E nós vamos estar louvando esse Deus e servindo esse Deus e lutando por essa palavra, lutando pelo evangelho verdadeiro. Um outro evangelho já surgiu, já está aí, nós temos que desconsiderá-lo. Só que tem uma coisa, só tem um jeito de você não ser enganado: conhecendo. Vou voltar lá em Oséias. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não ouça as coisas e engula qualquer coisa. Não ouça e acredite. Vai para a palavra de Deus. Não sabe, me liga. Não deu para responder por telefone? Eu vou lá na sua casa, a gente senta junto com a palavra e vamos aprender junto. Mas não caia em armadilha de Satanás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito está advertindo, irmãos, que nesses últimos dias vão acontecer coisas muito grandes. Mas nem todas são de Deus. E nós precisamos estar atentos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Eu te agradeço pelo teu sacrifício. Eu te agradeço pelo evangelho verdadeiro e genuíno que o Senhor já nos deixou. Que nós aprendamos e tenhamos força e coragem de seguir esse evangelho. Sem mudança, sem variação, sem nenhuma distração. Nós sabemos que muitos evangelhos e que muitas mensagens diferentes têm nascido e têm sido implantadas no seio da sua igreja. É no seio da sua igreja. Mas eu quero te pedir, Senhor, força e discernimento para que nós prossigamos e continuemos a conhecer o Senhor. Ó meu Deus, que cada um aqui tenha a firmeza e a fortaleza de estar na Tua presença, analisando as Escrituras, conhecendo de Ti, e cada um de nós estejamos para fortalecer uns aos outros. Senhor, eu oro por aqueles que não puderam estar, que eles possam ser fortalecidos pela Tua palavra e o Teu nome seja glorificado em nós. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro, pedindo uma semana abençoada para os Teus filhos, uma semana de bênção, que nós possamos ser bênçãos na vida dos outros, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém.